Boa tarde a todos os senhores e senhoras que acompanham esta reunião pública, servidores da agência e todos também que acompanham remotamente. Cumprimento o diretor Ricardo, o diretor Elvio, que estão participando dessa reunião pública remotamente, e também a diretora Agnes, que vai se juntar a nós ao longo da reunião. O diretor Fernando Mosna encontra-se em usufruto de férias, sendo assim, temos o quórum de 3 diretores, o quórum mínimo, portanto, aptos a deliberar. Também cumprimento o Procurador-Geral Eduardo Estevão e o nosso secretário-geral, doutor Daniel Dana. Como já dito, temos o quórum mínimo de 3 diretores, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da 41ª reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023. A presidência tem alguns comunicados a fazer. Eu comunico que hoje, terça-feira, a agência participou, às 10 horas da manhã, no plenário do anexo 2 da Câmara dos Deputados, da audiência pública para tratar do projeto de lei 4.248 de 2020, que dispõe sobre a meta para a universalização do acesso à energia elétrica na região da Amazônia Legal. Também define critérios para a execução de políticas de universalização de energia elétrica para regiões remotas durante a pandemia do coronavírus e também altera a Lei 10.438, de 26 de abril de 2002. Também comunico que dia 17 de novembro se encerrará o prazo de contribuições à tomada de subsídios 17 de 2023, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta de validação das versões 19.4.4 do modelo D100, doravante denominado versão 20, para uso no âmbito do PDO e cálculo do PLD. E 28.15.2 do modelo New Wave, doravante versão 29, para uso no âmbito do planejamento e programação da operação e formação do PLD. Também destacar alguns fatos marcantes da agenda da ANEEL ao longo da última semana. Destacar que ontem, segunda-feira, dia 6 de novembro, a ANEEL convocou as distribuidoras de energia elétrica que atuam no estado de São Paulo para a realização de uma reunião que ocorreu na sede do Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo do estado de São Paulo. Contou com a presença do governador Tarcísio e também do prefeito Ricardo Nunes, além dos presidentes das distribuidoras, a área de fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica, o superintendente estava presente, e também a diretoria de fiscalização da ACESP, além de diversos secretários e autoridades do governo do estado de São Paulo e prefeitura. Nesse encontro estavam presentes, como já dito, o governador e o prefeito, e foram discutidos alguns aspectos relacionados ao gravíssimo evento que ocorreu no dia 3 de novembro. E sobre este evento, eu gostaria de tecer aqui alguns comunicados para apresentar aqui as ações que foram tomadas e empreendidas desde o momento da comunicação do evento. No dia 3 de novembro, como amplamente noticiado pela imprensa nacional, não apenas a capital, mas várias cidades do estado de São Paulo foram acometidas por fortes chuvas e ventos acima de 100 km por hora, que atingiram todo o estado de São Paulo, ocasionando interrupção do fornecimento de energia elétrica em mais de 4,2 milhões de unidades consumidoras, distribuídos em 23 municípios do estado, atingindo 7 áreas de concessão de distribuição, avançando por mais de 400 quilômetros de abrangência dentro do estado. Foram registradas quedas de centenas de árvores de grande porte sobre as redes de distribuição, alagamento de diversas ruas públicas e vias públicas, interdição de áreas e o desligamento de mais de 600 semáforos apenas na capital do estado de São Paulo, formando um cenário caótico e desafiador para a recomposição do sistema. Imediatamente após o início do evento, as autoridades foram informadas da gravidade do evento,
em especial o ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que solicitou a mobilização de todos os esforços possíveis da ANEEL, a agência conveniada do Estado de São Paulo, das distribuidoras para a recomposição do sistema, havendo também, exatamente neste ato, a coordenação e o comunicado a partir do ministro de Estado para as autoridades do governo do Estado, prefeitura e autoridades do governo federal. A partir desse momento, teve a coordenação do processo de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica junto ao governo federal, como já dito, governo estadual e prefeituras. De início, como todos sabem, foi priorizado o fornecimento de energia elétrica em serviços essenciais, como saúde, segurança pública, estações de tratamento de água e, especialmente, em função da véspera da realização do Enem, também foi priorizado o atendimento às escolas afetadas por esse grande evento. Apenas para constar, no estado de São Paulo, 300 escolas foram impactadas, 300 escolas existem no estado de São Paulo que estavam relacionadas ao evento do Enem. Dessas, 85 tiveram o fornecimento de energia elétrica suspenso e, ao longo de todos os dias que antecederam a realização do Enem, o serviço foi restabelecido em todas as escolas. No domingo, às 12 horas, aproximadamente 3,5 milhões de unidades consumidoras, ou seja, 85% do total, já estava restabelecido, número que evoluiu para 4,1 milhões de unidades consumidoras às 13h30, ou seja, um total de 98%. O objetivo principal, no momento, e ainda permanece, é a coordenação do processo de restabelecimento integral das 83 mil unidades consumidoras restantes até o momento. Com relação às providências, informamos que técnicos da ANEEL e da ARCESP estão em diligências de fiscalização, coletando informações e acompanhando o processo de recomposição, sendo já solicitadas a abertura formal de processos de fiscalização por empresa para apuração de responsabilidades, avaliação dos procedimentos de recomposição do serviço e aplicação das sanções cabíveis no que for aplicável. Quero destacar que a orientação que foi dada pela diretoria da ANEEL, os diretores que estão aqui presentes, é que haja uma apuração rigorosa de todas as responsabilidades por este evento. Sabemos que a sua origem foi decorrente de um forte e grave evento climático. No entanto, o cidadão ele tem que ter o seu serviço de energia elétrica recomposto na maior brevidade possível. Eventuais falhas, como já dito, serão apuradas com rigor pelo regulador, pela agência estadual e também os aprimoramentos dessa nova realidade que se apresenta para o setor elétrico brasileiro também deve ser objeto de aprendizado para a formulação de novos regulamentos, novos protocolos de trabalho pelas distribuidoras, um maior engajamento com os poderes públicos locais. São Paulo é a maior megalópole do Brasil, uma das maiores do mundo, está entre as 10 maiores do mundo, tem desafios de deslocamento urbano, tem desafios de tráfego urbano e que precisam ser contextualizados nessas situações de caos urbano. Também destacar que, além da fiscalização, a ANEEL solicitou formalmente, em ofício encaminhado pelo superintendente de fiscalização, conforme acordo feito e disponibilidade das próprias distribuidoras na reunião de ontem, a priorização da análise dos processos de ressarcimento por danos elétricos em função do evento do dia 3 de novembro. Também solicitamos que seja imediatamente identificado, junto às prefeituras e poderes públicos locais, a identificação de árvores que necessitem de podas imediatas ou remanejamentos
em situações que tragam risco à operação do sistema elétrico dessas cidades. Quanto à atuação da ANEEL, informamos que a agência atua em diversas frentes para o aprimoramento da qualidade do serviço prestados aos consumidores em atenção, em cumprimento ao contrato de concessão que é estabelecido com a União e as distribuidoras. Nos últimos 5 anos, foram instaurados 17 processos de fiscalização nas concessionárias do Estado de São Paulo, sendo aplicadas penalidades de R$ 211 milhões. Além do processo de fiscalização focados na continuidade dos serviços prestados no tempo do restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, a ANEEL alterou recentemente as regras de compensação aos consumidores que tiveram o seu fornecimento de energia elétrica interrompido. Essas regras foram aprimoradas no sentido de aumentar o pagamento de compensações por suspensão do fornecimento de energia elétrica. Ou seja, a regra ela veio no sentido de aumentar a compensação financeira para os consumidores que tenham sofrido interrupções de energia elétrica. E apenas para destacar, neste ano, apenas no ano de 2023, já foram ressarcidos mais de 130 milhões aos consumidores diretamente afetados por falta de energia, claro, sem contar o evento do dia 3 de novembro. Destacar que o processo de fiscalização também tem a função de trazer elementos importantes para o aprimoramento do processo de regulação, como a forma de melhor antecipar eventos climáticos críticos. Como eu já mencionei, nós estamos diante de uma nova realidade. Apenas no ano de 2023, nós tivemos um evento climático muito intenso no Carnaval, que atingiu a parte do estado do Rio de Janeiro, parte do estado de São Paulo. Tivemos 2 grandes eventos envolvendo o estado do Rio Grande do Sul, que foi amplamente televisionado e transmitido aqui pela imprensa. E apenas lembrar, um evento foi em junho e o outro foi em julho, ou seja, mal tínhamos saído daquele primeiro evento, fomos já atingidos pelo segundo evento. Tivemos um evento no estado do Paraná, que atingiu a Copel, distribuidora local, com interrupção de mais de 500 mil consumidores. Os 2 eventos que eu citei do Rio Grande do Sul, cada um deles impactou aproximadamente 1 milhão de consumidores. E tivemos agora este evento que aconteceu no estado de São Paulo. Naturalmente, essa nova realidade climática, ela traz desafios para a ANEEL, como regulador do setor de energia. Ela traz desafios construtivos, uma vez que as redes de distribuição não foram projetadas para eventos acima de 80 km por hora. Há necessidade de protocolos de providências ou planos de contingência para que as empresas estejam preparadas a eventos dessa magnitude. Mensagem final, aqui, antes de passar a palavra aos diretores, é que a ANEEL atuará de forma rigorosa, fará cumprir e fará valer os ditames do contrato de concessão, os regulamentos que norteiam a qualidade da prestação do serviço e a apuração de responsabilidades por parte dos agentes regulados que eventualmente tenham falhado na prestação do serviço. E claramente, em que pese todo o caos que tem enfrentado o Estado de São Paulo, esperamos que as distribuidoras cumpram o seu papel de restabelecer o mais rápido possível o serviço de energia elétrica. Também quero fazer um agradecimento muito especial ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que no momento mais crítico do evento esteve à frente como responsável pela municipalidade no estado de São Paulo, como responsável pelo uso do solo, ou seja, tinha o poder para auxiliar e assim o fez no seu limite, no limite das suas capacidades.
Também agradecer ao governador Tarcísio, que colocou toda a estrutura do Estado para auxiliar as distribuidoras nesse momento, e também, claro, agradecer ao apoio que tem sido dado pelo Ministério de Minas e Energia, no sentido de reconhecer as competências da ANEEL, confiar no trabalho que a ANEEL tem feito e prover todos os recursos necessários para que nós possamos sair desse momento de crise, principalmente com os aprendizados, e sair mais forte do que nós entramos nesse momento. Então, muito obrigado, essa última manifestação, mas passo a palavra aos diretores para se manifestarem. Deixa eu me manifestar aqui primeiro, doutor Elvio Agnes. Assim, eu acho que é importante a ANEEL virar público, diretor Sandoval, e demonstrar quais são as nossas atividades, quais providências nós tomamos. Eu acho que essa transparência inerente ao serviço da ANEEL é importante a gente trazer luz e mostrar o que foi feito, o que está sendo programado para ser feito em relação ao gravíssimo evento que aconteceu na sexta-feira, que até hoje não conseguimos restabelecer 100% do contingente de desligamento. Sei que a gente está hoje com 97%, 98% das unidades consumidoras restabelecidas, mas nós estamos na terça-feira. Acho que o rigor que a equipe técnica da ANEEL tem e sempre teve em apurar ocorrências de falhas nas redes de transmissão e distribuição, acho que no caso aqui também tem que ser aplicada e tem que ter um plano para o futuro que hoje a gente, olhando para o passado, a gente não consegue mais prever o futuro. O futuro que se aproxima, ele tem cada vez mais trazido fatos climáticos, eventos climáticos de maior grandeza e cada vez com menos distanciamento. Então, eu acho que o evento é grave, o evento é gravíssimo, mas a gente tem que olhar para o futuro para evitar que o evento aconteça. A gente não vai conseguir, mas que a gente consiga recompor as redes o mais rápido possível. É inadmissível ficar 4 dias para poder restabelecer um evento na maior cidade do país. Eu queria deixar isso registrado e agradecer aqui a equipe técnica da ANEEL, a equipe de fiscalização, que desde o primeiro momento tem acompanhado de perto a recomposição e colhendo informações para o nosso processo de fiscalização, para subsidiar a diretoria. Bem, obrigado, diretor Ricardo. Bem, eu só gostaria de fazer uma última complementação. Temos aqui recebido diversos parlamentares, autoridades públicas do Estado de São Paulo. Hoje à tarde terei reunião com deputados federais da bancada do Estado de São Paulo, e exatamente para prestarmos todas as informações, é o nosso papel, o nosso mistério é esse, é com transparência, e tudo que foi feito, o que está sendo feito, e principalmente os desdobramentos de ações futuras com relação a este evento. Na semana que vem, data ainda a ser agendada, terei reunião juntamente com o diretor Ricardo, com os prefeitos da região metropolitana do Estado de São Paulo, que solicitaram audiência conosco na data de ontem, mas em função do horário e de compromissos aqui em Brasília, eu retornei, mas já fiz o compromisso de retornar em São Paulo para que a gente ouça os prefeitos daquela importante região econômica do país e para que nós possamos, de forma conjunta, com as distribuidoras de energia do Estado, a agência estadual, definamos os melhores protocolos para que a prestação do serviço ocorra com o interesse da sociedade e com o interesse do poder público, que representa o interesse da coletividade naqueles municípios. Então, em data a ser agendada, mas marcada para a semana que vem, estaremos no estado de São Paulo para interagir com as autoridades locais.
Bem, feito essa mensagem, que eu julgo muito importante, também agradeço aos veículos de imprensa que estão aqui presentes, que puderam reverberar essa manifestação e que, após a reunião pública, estarei à disposição para conversar com os senhores e com as senhoras. Bem, feitos os informes do dia, coloco para deliberação dos diretores e da diretora Agnes a ata da 40ª reunião pública ordinária do ano de 2023, realizada em 31 de outubro deste ano. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 40ª reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023. Solicito ao secretário-geral que, por favor, enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral, como também a ordem de julgamento definido por essa presidência. Boa tarde, senhores diretores, senhora diretora, todos que nos acompanham aqui presencialmente e também pelo canal do YouTube da ANEEL. A pauta dessa 41ª reunião pública ordinária de diretoria foi publicada na internet na última quarta-feira, dia 1º de novembro, contendo 27 itens. Os itens 5 a 27 correspondem aos itens de bloco. E para estes itens, votos e atos foram disponibilizados previamente no momento da publicação da pauta. Foram retirados de pauta os itens 2, 3 e 15. Não há pedido de sustentação oral. E dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelo bloco e, na sequência, os itens 1 e 4. Era isso, senhor presidente. Agradeço ao secretário-geral e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo o bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 41ª reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023. Solicito ao secretário-geral que, por favor, apregoe o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48.500.000529.2023.13. Aprovação do edital do leilão de transmissão número 2 de 2023 ANEEL, incluído o objeto, as receitas anuais permitidas às RAP e os anexos técnicos correspondentes a empreendimentos de transmissão de energia elétrica, consolidado após a análise técnica do Tribunal de Contas da União, TCU. Diretor-relator Ricardo Lavorato Tille. Na 27ª reunião pública ordinária, ocorrida dia 1º de agosto de 2023, a ANEEL aprovou a minuta do edital de leilão de transmissão número 2 de 2023. Após a consolidação das contribuições recebidas na consulta pública número 8 de 2023 para envio ao Tribunal de Contas da União, TCU, em observâncias aos artigos 3º, 4º, 5º e 8º da Instrução Normativa TCU número 81, de 20 de junho de 2018. Em 2 de agosto de 2023, a Secretaria de Leilões CEL encaminhou ao TCU a minuta do edital e seus anexos, bem como os demais documentos utilizados na instrução do processo. Por meio do relatório de fiscalização número 158 de 2023, de 18 de outubro de 2023, a Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear, Audielétrica do TCU, concluiu que, após a análise das informações contidas no processo 27469 de 2023, a ANEEL, sob o ponto de vista formal, atende os requisitos previstos no artigo 3º e 8º da Instrução Normativa número 8 de 2018 para a realização do leilão de transmissão número 2 de 2023. Por meio da nota técnica número 45 de 2023 da CEL e ESCE, de 3 de novembro de 2023, a CEL e a Superintendente de Concessão, Permissão e Autorização de Serviço de Energia Elétrica apresentaram ajustes realizados ao edital e demais documentos em face de recomendação do TCU. Por fim, submeter à aprovação da diretoria colegiada. Ressalta-se, por fim, que a Procuradoria Federal junto à ANEEL já havia se manifestado favoravelmente à minuta do edital, conforme parecer número 148 de 2023, de 26
de maio de 2023. É o relatório. Procuradoria. Boa tarde, senhores diretores, senhora diretora, todos os presentes e os que acompanham aqui a reunião pública ordinária da ANEEL por meio do canal da agência no YouTube. E como já destacou o diretor relator, o diretor Tille, a Procuradoria ela já se manifestou favoravelmente ao prosseguimento da licitação, da minuta do edital, que a minuta do edital está juridicamente adequada, e posteriormente à emissão do parecer, houve uma análise por parte do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União sugeriu algumas alterações de minuta, que são alterações que, no nosso entender, não alteram a substância daquilo que já tinha sido apreciado pela Procuradoria. Então, nesses termos, a Procuradoria reitera os termos do parecer 148 e se manifesta favoravelmente ao prosseguimento do procedimento licitatório. Obrigado, procurador Eduardo. Para melhor trazer esclarecimento e informar os pequenos ajustes que foram feitos por sugestões do Tribunal de Contas, eu pedi a área técnica para poder fazer uma apresentação. Essa apresentação vai ser conduzida pelo André Tiburtino, da CEL. Boa tarde, senhora diretora, senhores diretores e a todos que nos acompanham presencialmente e pela internet. Eu sou o André Tiburtino, coordenador de leilões na CEL, e vou apresentar então aqui os dados, né, para aprovação deste edital. Vamos lá. Iniciando com algumas informações gerais, esse é o maior leilão da história da ANEEL, com cerca de 21,7 bilhões de reais no total, separados em 18,1 bilhões para o elo de corrente contínua e 3,6 bilhões para o sistema de corrente alternada. São divididos em 3 lotes, sendo basicamente o lote 1 composto das 2 subestações conversoras e a linha de transmissão em corrente contínua em 800 kV, de Graça Aranha até Silvânia, em Goiás. No total, são 4.471 quilômetros, isso considerando, né, que é um bipolo, são 2 linhas separadas. As capacidades das conversoras são um pouquinho diferentes, 5.000 megawatts em Graça Aranha e 4.840 em Silvânia. O prazo das obras varia entre 60 e 72 meses e elas perpassarão por 5 estados: Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Aqui nós vemos o mapa discriminando onde estarão os lotes e sublotes, né? Posteriormente à aprovação da consulta pública, houve uma divisão do lote 1 em 4 sublotes, 1A, 1B, 1C e 1D, no qual o lote 1A contém as subestações conversoras, o sublote 1B contém a linha de transmissão em corrente contínua, 1C e 1D contém os compensadores síncronos. Aqui está uma descrição com os valores separados de RAP e investimento. Notem que o sublote 1A corresponde a 12 bilhões de reais, aproximadamente 2/3 do que seria o total do lote 1, estimado em 18 bilhões de reais. Foram feitas algumas alterações técnicas após o envio da documentação para o TCU. No sublote 1, alguns requisitos com relação à compensação síncrona, melhorando a questão de competitividade e adequação dos equipamentos. No lote 2, algumas informações adicionais da subestação Nova Ponte 3, que já foi licitada e ainda está em projeto. Então, a ANEEL disponibilizará o que já está disponível do projeto básico, com a informação de que é apenas uma referência, né? O projeto não está concluído ainda. E no lote 3, alguns ajustes com relação à sequência positiva. Na parte do edital, algumas inovações importantes foram colocadas após encaminhamento para o TCU, que serão detalhadas aqui. Dentre elas, essa já tinha sido encaminhada para o TCU, né? A divisão em sublotes e a competição cruzada.
o que significa essa competição cruzada? Na primeira fase da entrega de envelopes, será escolhida a modalidade de contratação entre o lote 1 de forma integral ou os sublotes 1A a 1D, e isso será definido apenas no lance por escrito. Não haverá viva voz nessa fase. Aqui nesse diagrama nós procuramos ilustrar que o lote 3 é independente dos anteriores, o lote 2 é dependente do lote 1 ou dos sublotes 1A e 1B ao mesmo tempo, enquanto os sublotes 1A e 1B são condicionados e condicionantes um do outro, ou seja, precisam estar os dois juntos no mesmo pacote, e um C e um D dependem de um A e um B juntos. Esse condicionamento entre lotes e sublotes, ele prevalecerá tanto na sessão pública, para a continuidade da licitação dos lotes, quanto na contratação, efetivamente, ou seja, na assinatura dos contratos. Será observado que se um dos lotes condicionantes não for assinado, o condicionado dele também não poderá ter prosseguimento. Então, atendendo à recomendação da área técnica do TCU, conforme foi explicado pelo nosso procurador, foi inserida uma proposta para melhorar a contratação em caso de inabilitação do vencedor, né, como aconteceu no último leilão. Nesse caso, nós não apenas chamaremos o segundo colocado, mas chamaremos todos aqueles que tiverem apresentado proposta válida na sessão pública para uma nova rodada, uma nova competição, eventualmente realizando uma sessão pública extraordinária, se for o caso. Se for o caso, é porque pode ter apenas um segundo colocado e aí não teria motivo, né, para ter uma sessão extraordinária. Então, detalhando, nessa sessão pública extraordinária, essa segunda rodada, caso haja uma apresentação melhor, uma apresentação de uma proposta melhor do que aquela que ficou em segundo lugar na sessão pública ordinária, será então selecionada esta melhor proposta. Se não houver melhor proposta, o que acontece? Aquelas propostas que foram dadas na primeira sessão pública é que prevalecerá. Nosso cronograma de eventos, hoje temos a aprovação do edital, após análise da área técnica do TCU, lembrando que o processo não foi apreciado ainda pelo plenário do TCU. Ele está em vias de ser apreciado nos próximos dias, também não está na pauta da próxima quarta-feira. A publicação do edital está prevista aqui para o dia 9, quarta-feira dessa semana, e a sessão pública para o dia 15 de dezembro, com a assinatura dos contratos de concessão em 3 de abril do ano que vem. É o que tínhamos a apresentar. Muito obrigado. Obrigado, André, pela apresentação, pela clareza. E aí me permita fazer só alguns esclarecimentos e passar direto para o dispositivo. Primeiro, destacar o que o André Tibutino nos trouxe, que é o maior leilão já realizado pela agência. Isso é um importante passo, sempre no intuito de manter a expansão das energias renováveis no Nordeste, trazendo para o centro de carga no Sudeste do Brasil e dando mais confiabilidade para o setor de elétrico brasileiro. O segundo ponto, como também o André esclareceu, é que o edital foi aprovado pela área técnica do TCU, mas ainda não foi submetido à aprovação do pleno do TCU, mas para a gente manter o cronograma, a gente tinha que publicar o edital antes 30 dias antes, então há uma data limite para a publicação desse edital, e se mantendo a nota técnica do TCU, a gente mantém o leilão nos termos que se encontram, senão a gente vai fazer uma reavaliação. E, por último, e não menos importante, antes, me permitam, e como o leilão é um leilão com um lote muito grande e uma especificação muito complexa, a área técnica, junto com a minha assessoria, entendemos criar um mecanismo que possa criar competitividade para aquele lote, porque trata-se de uma questão muito complexa, com poucos fornecedores no mundo inteiro para participar, para criar atratividade, criar competição no leilão. Nós criamos um mecanismo diferente do último leilão. E, por último, não menos importante, acrescentamos também um ponto, caso houver algum tipo de desclassificação, que as empresas
permaneçam na fase de competitividade, sempre aprendendo com os leilões anteriores. Eu acho que esse é o grande legado da ANEEL na realização de leilões, é que está sempre um ponto a aprender para o próximo leilão, e a gente tem trazido isso a cada leilão que a gente tem realizado, sempre evoluindo, sempre criando competitividade, sempre sendo bem sucedido como nos últimos anos. Dito isso, eu peço vênia para ir direto ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.000.529 de 2023, voto por aprovar o edital do leilão de transmissão número 2 de 2023 da ANEEL, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas RAPs e os anexos técnicos, correspondendo a 3 lotes de empreendimento de transmissão de energia elétrica, concessão pública a ser realizado 15 de dezembro de 2023, na sede da B3 SA, nos termos do aviso de licitação, a ser publicado até 30 dias antes da data de realização do leilão, visando contratar concessões para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica nos seguintes estados: Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. É o voto. Em discussão a matéria. Eu queria fazer só alguns comentários também e contar aqui um pouquinho da história desse leilão que nós estamos autorizando agora a aprovação final do edital do leilão, mostrar o quanto foi importante aqui a interação entre a área técnica, as áreas técnicas, aqui em especial eu vou destacar aqui o papel do Dr. Ivo, que como secretário executivo de leilões trouxe uma preocupação ao relator, trouxe também uma preocupação para os diretores de uma forma geral, porque esse leilão ele tem uma particularidade. O lote 1 era um lote, como já foi trazido pelo Tiburtino e também pelo diretor Ricardo, ele era um lote muito grande, onde nós estávamos incluindo num lote único as conversoras, que representam 2/3 do valor do leilão, e as linhas de transmissão, compensadores, que representam 1/3 do investimento. Essa segunda parte do leilão é uma parte convencional, vamos dizer assim, que a ANEEL já tem expertise e tem um mercado muito mais amplo. Então, a área técnica trouxe essa preocupação, porque se fosse feito o leilão da forma compacta como estava, você correria o risco de limitar muito a competitividade. Então, naquele momento, eu me lembro que o diretor Ricardo estava em férias, nós conversamos, reverberando a preocupação da superintendência, fizemos um ofício conjunto assinado pelo diretor Ricardo e por mim, encaminhamos à Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia. Naquele momento, o secretário executivo, o doutor Efraim, anuiu com a prorrogação do leilão para que nós fizéssemos uma modelagem, e é exatamente essa que está sendo proposta aqui para aprovação, que permitisse uma maior competitividade. Nesse meio tempo, nós tivemos o resultado do leilão anterior, que trouxe algumas oportunidades de desafios, que essas que já estão sendo também trazidas e atualizadas pelo diretor Ricardo no seu voto, exatamente para permitir ali uma rápida inabilitação e escolha já de um segundo proponente com um processo competitivo para que o consumidor tenha assegurado o seu deságio. E falando em deságio, apenas trazer uma informação importante, que, vejam, quanto foi importante essa ação da unidade técnica, da diretoria e da secretaria executiva do MME, porque a cada 12,5% de deságio obtido, por exemplo, no lote 1, nós poderemos chegar a 1% de economia na tarifa de transmissão. Então, temos uma expectativa muito grande de que esse leilão, o maior de todos, muito bem conduzido pelo diretor Ricardo e pelas unidades técnicas, traga bons resultados, além da confiança, da confiabilidade no atendimento, no escoamento de energias renováveis da região nordeste do Brasil. Esse leilão ele instalará uma conversora no estado do Maranhão, então gerará empregos naquele estado. O governador Carlos Brandão muito
recepcionou de forma muito calorosa o diretor Ricardo, no momento em que ele apresentou esse empreendimento para o Estado, oportunidade de emprego, arrecadação de impostos. Então, esse é um exemplo de um trabalho coordenado entre a ANEEL, Ministério de Minas e Energia, Poder Público Estadual. O diretor Ricardo foi ao Maranhão conversar e apresentar o projeto ao governo do Estado. Então, esses são os meus comentários, meus parabéns, diretor Ricardo, doutor Ivo, doutora Thaís, que representa aqui a Superintendência de Concessões de Energia, André, Gabriel, Renato e também Tiburtino. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Só queria fazer uma vírgula, correção no seu comentário, Sandoval. Eu fui ao estado do Goiás também, que é onde ótimo. fica a outra conversora. Interagimos não só com o poder público, com os empresários ligados ao setor de construção de infraestrutura para que se preparem, porque é um investimento de muita monta, com os cursos técnicos que treinem mão de obra para trabalhar nessas obras que são importantes para o desenvolvimento da regional, onde estão sendo construídas as subestações. Maravilha. Bem, sendo assim, eu submeto o voto do diretor Ricardo para votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu por unanimidade aprovar o edital do leilão de transmissão 2 de 2023, incluindo o objeto, receitas anuais permitidas, RAPs e os anexos técnicos correspondentes a 3 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica, concessão pública a ser realizada em 15 de dezembro de 2023, na sede da B3, em São Paulo, nos termos do aviso de licitação a ser publicado até 30 dias antes da data de realização do certame, visando contratar concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica nos seguintes estados: Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Maranhão. Próximo item. Último item da pauta, de número 4, processo 48.500.00.5511.2021.46. Condições de atendimento ao município de Manicoré, Estado do Amazonas, nos termos do parágrafo 5º do artigo 1º da portaria número 714, GMME 2022. Diretor relator, Ricardo Lavarato Tille. Secretário, com foco no regimento da casa, eu vou ler apenas um resumo do relatório e da fundamentação para tornar a sessão mais ágil, ok? Pois não, diretor. Em julho de 2017, por meio da resolução autorizativa número 6.534, a empresa PowerTech Engenharia, Serviços e Locações de Geradores de Energia, Máquinas e Empreendimento USA, PowerTech, ou geradora PowerTech, obteve autorização para atuar como produtor independente de energia, com foco na implantação e operação das UTS do lote 2, lote B3 do leilão número 2 de 2016, segunda etapa, no estado do Amazonas. Isso inclui a UTE Manicoré PowerTech, com uma capacidade instalada de 12,6 megawatts, posteriormente ampliada para 13,65 megawatts. Em agosto de 2019, as unidades geradoras da UTE PowerTech, Manicoré PowerTech, foram liberadas para operação comercial por meio do despacho 2260. Posteriormente, em abril de 21, a diretoria da ANEEL, em resposta a um requerimento administrativo da PowerTech, determinou o reembolso dos custos de combustível da UTE Manicoré PowerTech. Além disso, iniciou uma avaliação do contrato de comercialização de energia do sistema isolado, CCESI, entre Amazonas Energia SA e PowerTech, com vista à regulamentação da situação. Em maio de 2021, a Superintendência de Fiscalização Financeira solicitou à PowerTech o envio de documentação e dados para uma análise dos aspectos econômicos, financeiros e contábeis, devido a preocupações sobre o equilíbrio econômico-financeiro da PowerTech e sua capacidade de cumprir
os contratos de comercialização de energia dos sistemas isolados. Devido ao risco de continuidade da operação UTE Manicoré PowerTech, em julho de 2021, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, deliberou pela manutenção do contrato de um backup de geração. O Ministério de Minas e Energia, MR, reconheceu a necessidade da contratação temporária de locação de geração térmica, o que levou à implantação da UTE Manicoré 2, com uma capacidade de 14 MW no município de Manicoré, Amazonas, por até 180 dias ou prazo inferior, desde que as condições de atendimento fossem restabelecidas. No final do período de 180 dias, com base na liberação do CMSE em outubro de 2022, o Ministério de Minas e Energia novamente reconheceu a necessidade de locação de geração térmica, com a possibilidade de prorrogação até 36 meses, condicionado ao restabelecimento das condições adequadas de atendimento. A contratação da locação de geração térmica foi realizada pela distribuidora da região, Amazonas Energia, ressaltando a implantação que a UTE Manicoré 2, Em outubro de 2023, a ANEEL enviou solicitação de informações às empresas envolvidas, que, por sua vez, se manifestaram através de correspondência à agência. Em 31 de outubro de 2023, em sessão extraordinária de sorteio, o processo foi distribuído à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Bom, senhores diretores, a Procuradoria ela não emitiu parecer nesse caso, mas aqui o que está sendo discutido é a alocação de geração termoelétrica como uma geração reserva, a geração que foi contratada junto à PowerTech. E nós, na Procuradoria, consultados aqui pela assessoria do diretor-relator, nós também verificamos, numa análise ali interna, que realmente as condições que foram que levaram à alocação dessa geração termoelétrica, elas continuam presentes no atual momento, que é justamente o fato da PowerTech estar em recuperação judicial e ela tem uma liminar que garante o pagamento de apenas 50% daquilo que ela deve aos bancos credores mensalmente. Então, essas duas condições que foram levadas em consideração para a contratação dessa geração termoelétrica, né, essa alocação de geração termoelétrica como um backup, uma espécie de backup para essa geração que foi contratada da PowerTech, elas continuam presentes. Então, sendo assim, a ANEEL poderia reconhecer que não houve uma alteração de cenário para fins de prorrogação dessa necessidade de locação de geração termoelétrica, né? Então, a Procuradoria, nesse sentido, ela corrobora as conclusões da nota técnica que foi elaborada pela SFT, né, no caso. SFF, né, a da Malu. Acho que é da Malu. Obrigado, Ramalho, pelas contribuições. E, mais uma vez, me permite ler apenas o resumo da fundamentação para tornar mais dinâmico o processo, destacando, diretores, que o voto está disponível, o voto completo, com todas as argumentações e coisas, está disponível no SICOR para qualquer tipo de questionamento ou dúvida. Tá. No contexto da portaria 714 da MME, que reconheceu a necessidade de locação de geração térmica em Manicoré, estado do Amazonas, por até 36 meses, a ANEEL tem a função de avaliar o restabelecimento das condições de atendimento à localidade, sem se envolver na contratação ou prorrogação do contrato. A empresa PowerTech, responsável pela geração de energia, forneceu dados indicando que a localidade está sendo atendida adequadamente e que a autonomia de combustível da UTE Manicoré PowerTech era de 22 dias, demonstrando que as condições técnicas e operativas estão sendo mantidas. Em relação à situação financeira da PowerTech, embora exista uma sobra de caixa mensal de receita de operação, uma decisão judicial em caráter liminar reduziu o pagamento mensal a 2 bancos credores. O agente está em processo de recuperação judicial, com um plano já aprovado em Assembleia de Credores, embora haja um agravo de instrumento interposto por 2 credores que ainda não tenha sido resolvido. Portanto, com base na análise da situação complexa e sensível,
referente ao suprimento de energia em Manicoré, no estado do Amazonas. A ANEEL age com prudência, tomando providência e interagindo com os agentes envolvidos. Além disso, uma decisão judicial reconheceu a importância do fornecimento de energia em Manicoré, garantindo as medidas para sua manutenção, mesmo diante da recuperação judicial, embora de forma não definitiva. O CMSE acompanhou a situação de Manicoré e determinou medidas para garantir o fornecimento de energia, incluindo a contratação de usina de backup. Conforme as circunstâncias mencionadas, decido reconhecer, nos termos do parágrafo 5º do artigo 1º da portaria 714 do Ministério de Minas e Energia, que a Powertec não estabeleceu completamente as condições de atendimentos em Manicoré, devido à recuperação judicial em andamento e ao processo judicial 670844 de 2022, que geram incerteza na situação econômica e financeira da empresa. Esse reconhecimento motivou a necessidade de alocação excepcional de geração térmica, conforme estabelecido na portaria 714. Com reconhecimento de que as condições acima descritas não se alteraram, entendo que deve-se também reconhecida que a Amazonas poderá proceder à prorrogação da contratação de locação de geração térmica disponibilizada na condição de reserva ou em caráter excepcional e temporário por até 180 dias. Ressalto que o contrato deve ser rescindido a qualquer momento se houver qualquer alteração na situação física, econômica, financeira ou jurídica decorrendo da recuperação judicial. Além disso, determino que as áreas técnicas acompanhem a prorrogação da contratação de locação de geração térmica e que as áreas de fiscalização realizem ações fiscalizatórias em loco das usinas térmicas em Manicoré para subsidiarem as futuras decisões sobre essas usinas térmicas em Manicoré, Amazonas. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.005511 de 2021, voto por reconhecer, em atendimento ao disposto do parágrafo 5º, artigo 1º da portaria 714, de 14 de dezembro de 2022, que não foram restabelecidas, na sua totalidade, as condições de atendimento ao município de Manicoré, no estado do Amazonas, por meio da UTE Manicoré Powertec, tendo em vista o cenário de recuperação judicial em andamento da Powertec e o processo judicial número 670844 de 2022. Reconhecer que, tendo em vista que está mantido o fundamento de deliberação do CMSE na sua 270ª reunião ordinária de 6 de outubro de 2022, não há impedimento para que a concessionária de serviço de distribuição de Amazonas Energia S.A. possa exercer o direito de prorrogação do fornecimento de energia contido no parágrafo 3º do artigo 1º da portaria 714, obedecidas as condições de reserva em caráter excepcional e temporário, por até 180 dias, ressaltando que o contrato pode ser rescindido em qualquer momento, se estabelecidas as devidas condições atendidas à localidade. Determinar que a SFT e a SFF acompanhem o processo de prorrogação dos contratos, da contratação de locação de geração térmica, do que trata o inciso 2º. E determinar que a SFT proceda uma fiscalização em campo para avaliar as condições operativas da UTE Manicoré 2 para atendimento ao município de Manicoré em caso de necessidade de substituição. É o voto. Em discussão a matéria. Em votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do ilustre relator e proclamo que a diretoria decidiu, por unanimidade, reconhecer em atendimento ao disposto do parágrafo 5º do artigo 1º da portaria 714 do MME, de 14 de dezembro de 22, que não foram estabelecidas na sua totalidade as condições de atendimento ao município de Manicoré, no estado do Amazonas, por meio da UTE Manicoré Powertec, tendo em vista o cenário de recuperação judicial em andamento da Powertec e o processo judicial em referência. Reconhecer que, tendo em vista que está mantido o fundamento da deliberação
do CMSE, na sua 270ª reunião ordinária de 6 de outubro, não há impedimento para que a concessionária do Serviço de Distribuição Amazonas S.A. possa exercer o direito da prorrogação do fornecimento de energia contido no parágrafo 3º do artigo 1º da Portaria 714, observada a condição de reserva e em caráter excepcional e temporário por até 180 dias, ressaltando que o contrato pode ser rescindido a qualquer momento se estabelecidas as devidas condições de atendimento àquela localidade. Determinar que a SFT, Superintendência de Fiscalização Técnica, e a SFF, Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira, acompanhem o processo de prorrogação da contratação da locação de geração termoelétrica de que trata o inciso 2. E, por fim, determinar que a SFT proceda à ação fiscalizatória em campo para avaliar as condições operativas da UTE Manicoré 2 para o atendimento ao município de Manicoré, no estado do Amazonas, em caso de necessidade de substituição. Senhoras e senhores, esse era o último processo do dia de hoje. Sendo assim, eu declaro encerrada a 41ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Desejo muito boa tarde a todos e a todas. Forte abraço.